Vamos tratar nesse momento agora sobre limites no infinito e limites infinitos. Ok, então para isso a gente vai considerar uma função bem conhecida que a gente estudou, a função 1 sobre x. Vamos considerar os valores de x sendo números naturais. Ó, aqui, x igual a 1, 2, 3, 4, 5, assim em diante, de 100 até 100 e mais para frente. Se x vale 1, então a imagem vale 1 também, correto? Se x vale 2, a imagem vale 1 meio. Se x vale 3, a imagem vale 1 terço. E assim vai em diante, correto? Então, a gente vai percebendo que os valores, né, das imagens vão cada vez sendo bem menores. Quando x vale 100, por exemplo, né, quando é um número grande, isso fica 1 sobre 100. Quer dizer, as imagens ficam perto de um valor bem próximo do zero. E também, né, a função, o x está tendendo para infinito, né, para um número gigante, então a imagem vai para zero. É isso que a gente vai formalizar um pouco, né, para falar nessa aula aqui. E vemos também se aqui se x vai tomando valores negativos cada vez maiores, mais negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e assim, ó, menos 100. E vemos que as imagens, né, as imagens vão cada vez mais sendo bem pequenas, perto do zero, ainda que negativo, certo? Ok? Bom, então é isso que a gente vê, né? E se x vai para zero, quer dizer, se aproxima de zero, olha só, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um centésimo, né? Quer dizer, bem próximo do zero, o que acontece com as imagens? Elas vão se aproximando de um número grande, a gente vai colocar como infinito, né? E aqui também, se x vai sendo cada vez menorzinho, mas cada vez negativo, perto do zero, a imagem vai sendo um número grande, negativo, que a gente denota como menos infinito. Bom, então, é isso que a gente está fazendo, né? Já vimos em algum momento, né, o gráfico dessa função, e se você não lembra, aqui está a nossa função, ó, ok? A função, né, quando x vai para infinito, quando x se aproxima de infinito, né? As imagens que estão aqui, as imagens estão aqui nesse eixo, né? As imagens, olha, a imagem de 3, por exemplo, está aqui. A imagem de 4 está aqui. A imagem de 8, olha só, bem perto do zero, né? E a imagem de 1 meio, por exemplo, está aqui, 2. A imagem de 1 terço por aqui deve estar aqui, 3. A imagem de 1 quarto dá 4. E assim vai. Então, tudo que a gente fez, né? Falando no quadro anterior, está descrito aqui nesse gráfico. Quando x se aproxima de zero pela esquerda, ele vai para menos infinito. Quando x vai assumindo cada vez valores negativos grandes, a função se aproxima do zero também. Correto? Ok. Então vamos falar sobre o limite no infinito. Claro, tem uma definição que eu vou colocar aqui, né? Ok? O limite de f de x vai ser um número L, quando x se aproxima de mais infinito. Se acontecer isso para todo epsilon, tudo que está aqui, em poucas palavras, está dizendo assim, que o f de x se aproxima de L, do limite, né? Isso aqui significa isso, se aproxima para qualquer epsilon. Quando a gente fala para qualquer epsilon, então f de x fica tão perto do L, tá? Bom, a gente não vai calcular limites com isso, tá? Nessa matéria, né, Mate 140, cálculo 1, um pouco, não é tão rigoroso, tá? Se você está fazendo um curso mais rigoroso, a gente pode falar sobre isso aqui, né? E explicar com mais detalhe, ok? Então, nessa matéria aqui, a gente está fazendo com mais calma, um pouco mais básico, a gente vai se preocupar mais nas propriedades, nas contas, nos cálculos, e não tanto na definição. Mas, claro, essa definição é para deixar bem claro de que a gente está falando, tá bom? Ok? Mesma coisa aqui, o limite de f de x igual a L, quando x tende a menos infinito, né? Então, mesma coisa, o valor de f de x se aproxima de L quando você escolhe um número, aqui ó, x menor que n, um número negativo, tá? Ok? Bom, é isso mais ou menos a ideia de limite para
um número quando x se aproxima de menos infinito. Bom, então, por isso que a gente vai ter algumas coisas que vão nos ajudar. Esses teoremas que a gente vai colocar aqui vão ser úteis para calcular limites, tá? Por exemplo, limite de 1 sobre x quando x vai para o infinito. Que, aliás, graficamente, olha, quando x vai para o infinito, essa função 1 sobre x vai para zero. Certo? Isso está escrito aqui. Isso aqui, como é que a gente provaria? Usando a nossa definição. Essa definição aqui. Ok? Bom, nessa matéria a gente não vai demonstrar isso não, mas tem como fazer isso? Tem, ok? Ok, o que mais? Limite de 1 sobre x, quando x vai para menos infinito, também vale zero. Ok? Ferramenta útil, ok? Então, valem as propriedades de soma, multiplicação, divisão, de forma adaptada, ok? Quer dizer, limite da soma, soma dos limites. E assim vai, né? Ok? Limite do produto, produtos limites, desde que cada limite exista. Divisão, a gente tem que ter cuidado com divisão por zero, etc, né? Vamos fazer alguns exemplos e aí fica bem melhor, né? Vamos ampliar aqui o tamanho aqui, ó. Ok. Por exemplo, esse aqui. Vamos calcular aqui, né? Limite de 1 mais 1 sobre x. Bom, isso aqui vai para zero, né? Pelo que a gente sabe. E isso aqui vai para 1. Então, limite da soma, a soma dos limites, 1 mais 0. Aí, estamos aplicando, né, esse teorema anterior, ok? Só que vamos mudar um pouquinho só. Olha só o que a gente vai fazer agora. Note que isso aqui é exatamente isso aqui. São iguais, tá? Mas se você não soubesse que esses dois são iguais, você tentaria calcular o limite aqui. Olha, veja só. Daria, se x você conseguisse aplicar o limite, né? Que coisa que não dá para fazer. Infinito não é número, tá? Infinito mais 1. Você poderia imaginar que vai para infinito. Isso é infinito. Seria infinito sobre infinito. Isso não existe, tá bom? Ok? Ok? Infinito não é número. Infinito sobre infinito é o que a gente chama uma indeterminação. Ok? Então, aí você talvez pensaria infinito sobre infinito, 1. Ok. Aqui a resposta vai ser a mesma que está aqui em cima, porque isso que está aqui é exatamente isso aqui. Por isso que também vai dar 1, claro, tá? Mas não é porque infinito sobre infinito é 1, tá? Já vamos ver mais casos. Vamos lá. Aqui um caso desses, né? Se x vai para infinito, olha só, isso vai para infinito, 3 vezes infinito, mais 2 vezes infinito, 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 menos um numerinho, infinito. Ok, você pode pensar infinito. Mas embaixo nós temos outra coisa, olha, infinito, 2 vezes infinito, infinito, menos 3 vezes infinito. Opa, infinito menos infinito? Ficou a dúvida agora, né? Mais 7. Eu não sei quanto vale isso. Se isso fosse infinito, eu teria infinito sobre infinito. Se fosse isso aqui menos infinito, eu teria uma coisa que bagunça a nossa cabeça, né? Mas para todos esses casos, quando você tem uma função racional, veja só o que a gente vai fazer. Aqui aparece um truquezinho. O que a gente vai fazer? Bom, da nossa função, o que a gente fez? Deixamos em evidência o termo de maior grau, x quadrado, só que não sem o coeficiente, tá? Sem o coeficiente, não precisa levar o coeficiente para fora. Ó, x ao quadrado, aqui também. Ambos são de grau 2, então por isso que vai ficar uma conta simples. Vou tirar esse x quadrado, porque posso tirar, porque o x ao quadrado não é um número, x tende ao infinito. Então isso é um número longe do zero, né? Pode cortar, ok? Ok. Então cortei, olha só, fiquei somente com essa parte, Aí, aplico agora propriedades, tá bom? Isso aqui vai para zero, pelo que a gente já viu. Isso aqui vai para zero. Isso vai para zero. Isso vai para zero. Então, tudo isso aqui vai para zero. E em cima vai somente para 3. E embaixo vai para 2. Ok? Feito isso, vamos fazer outro problema. Você pode parar, claro, o vídeo, voltar e fazer com calma, conferir que está tudo certo. E talvez você pode até comentar o seguinte: ah, professor, eu vi um outro vídeo de outro professor, tal, que aqui ele dividia, né? Este aqui você dividia por x ao quadrado e por x ao quadrado. É uma boa técnica? É uma boa técnica também. Não tem uma única forma de resolver. Mas eu estou ensinando uma aqui,
funciona. Pronto. Funciona, aliás, para todos os casos que eu vou fazer aqui. Perfeito? Vamos lá. Agora tem uma função bem maior, né? Uma função grandona, que pode até causar medo, né? X elevado a 100, nossa, aqui vai dar uma coisa infinita, aqui mais 3x elevado a 1, isso aqui é infinita também. E aqui tem outro problema. Mas não se preocupe, nesses casos, nesse aqui, no problema anterior, os dois polinômios têm o mesmo grau. Vou também deixar em evidência a expressão de maior grau sem os coeficientes. Então aí, estamos aqui, né? Continua. Olha só, tirei x elevado a 100, x elevado a 100. Aqui também eu vou poder cortar, e vai ficar somente essa expressão. E de onde veio essa expressão, professor? Eu deixei em evidência, fatorei, ok? Então, se você pega essa expressão, multiplica, né, x elevado a 100 por tudo isso, dá o que está em cima, tá? Que não inventei não, tá? Não é difícil de fazer isso. Esse aqui, multiplica por x elevado a 100, vai dar tudo isso aqui, tá bom? Tá? Se não te convence, vai lá, vai dar um pause e vai, coloca o papelzinho, começa a fazer a conta, ok? Não aceite tudo como se fosse, tá tudo certo, né? Confira, pense. Vamos lá. Então, já tirei x elevado a 100, x elevado a 100, e eu fiquei somente com isso. Aí eu sei que isso aqui vai para 0, 0, 0, 0, então vou ficar com 5 sobre 2. Opa! Ok. O que está acontecendo aqui não é uma coincidência, tá? Aqui nesse limite, tudo isso quando x vai para infinito. Aliás, até para menos infinito vai dar 3 sobre 2. Aqui, 5 sobre 2. Por quê? Nesses casos, quando o polinômio de cima e o polinômio de baixo têm o mesmo grau, vai dar o resultado o coeficiente do termo de maior grau dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, 5 meios, tá? Bom, e aí você pode perguntar se o polinômio de baixo tem grau maior que o de cima. Bom, a gente vai fazer isso na aula que vem, tá? Mas já vou te adiantando que tem três casos, né? O polinômio de cima tem grau maior, o polinômio de cima e baixo são o mesmo grau, e o polinômio de baixo tem grau maior, né? Em alguns casos vai dar zero, outro infinito ou menos infinito, e outro aquela combinação, aquele quociente dos coeficientes. Bom, vamos deixar isso para a aula que vem, tá? Vamos falar agora sobre limites infinitos. Infinitos. Bom, de novo a mesma história. O que é limite infinito? Limite de f de x dá mais infinito, né? Se x tende a... Bom, e aqui tem uma definição. Se, somente se, para todo, para qualquer número a maior que zero que você imaginar, existe um delta, um numerinho, tá ok? Se x e a estão bem próximos, isso que quer dizer isso? Você consegue provar que f de x é maior que o número que você imagina. Essa é a definição, ok? Vamos fazer propriedades, vamos ver propriedades e vamos usar mais as propriedades que o próprio teorema, tá bom? Que é a própria definição, né? Ok. Para menos infinito também tem outra definição. Então pense em um número negativo, você consegue um f de x menor que o número negativo que você imaginou. Isso que está dizendo, pense em um número negativo, então existe um f de x menor que esse número que você imaginou. Correto? Vamos lá. Bom, claro que podemos definir analogamente limite pela direita e pela esquerda, e também quando dá para mais infinito e menos infinito, etc, né? Bom, agora o que interessa é uma coisa que é isso aqui. De novo, a função 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, dá mais infinito. Isso a gente viu no gráfico da função, ok? Né? Bom, vamos visualizar isso aí, né? Lembra, 1 sobre x, ó. Peguei o GeoGebra aqui, fez o gráfico rapidamente. Então, quando x tende a zero pela direita, ele vai para mais infinito, certo? E aí a gente pode continuar. Se x tende a 1 sobre x, deixa eu tirar um pouquinho para cá, tende a zero pela esquerda, né?
tende a zero pela esquerda, então x tende a zero pela esquerda, a função vai para menos infinito. Certo? São propriedades interessantes. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma pequena convenção. Não está em todo o livro, mas faz muito sentido. Em alguns artigos da matemática, a gente usa essa notação. Ao invés de dizer que x tende a zero pela direita, eu posso dizer que uma função tende a zero pela direita. Quando? Como assim? Deixa eu fazer assim, deixa eu apagar isso aqui. Ok. Vamos dizer que x tende a f de x, não somente x, não? Se f de x é maior que zero, e o limite de f de x quando x tende a quando x tende a alguma coisa, tá? Né? Quando x tende a alguma coisa é zero, tá? Ok? Bom, feita essa convenção aqui, quando f de x tende a zero pela esquerda, quer dizer que x tende a alguma coisa e a função vai para zero pela esquerda. Ok? Dito de outra maneira, em outros textos diz assim, f de x tende a zero por valores positivos, f de x tende a zero por valores negativos, certo? Você vai ver essa anotação no livro do Leitode ou alguns outros livros por aí, tá bom? Vamos lançar nosso teorema agora. Então, se f de x tende a zero pela direita, dizendo de outra maneira, f de x tende a zero por valores positivos, então, limite de 1 sobre f de x, né, quando x tende a, é igual a mais infinito. Se você ver, é a cópia desse aqui, ó. Ok? Ok? F de x tende a zero pela direita. Certo? Ok? Então, eu tenho a mesma coisa aqui. 1 sobre f de x, quando x tende a. Ok? E f de x tende a zero pela esquerda, então isso vai para menos infinito. Tá certo? Faz sentido? É parecido com esse aqui. Só que generalizando, em vez de x, tenho f de x, certo? Ok. Claro que você pode fazer nx tendendo a pela direita, pela esquerda, tá bom? Então a ideia é você pegar, né, essa noção aqui, tá bom? 1 dividido por uma coisa que vai para zero pela direita, isso vai para mais infinito. 1 sobre zero, que vai sobre uma função que vai para zero pela esquerda, então vai para menos infinito, tá? Tá. Bom, então só para que fique mais ou menos claro, né, para decorar essas notações aí, esses conceitos, para não estar se confundindo muito, vamos fazer assim. Se você tem em cima uma constante positiva e embaixo a função tende a zero pela direita, então, veja, mais por mais infinito. Em todos os casos que estão aqui, uma constante dividido por zero, olha, vamos deixar em claro uma coisa, tá? É uma constante, na verdade está dizendo que o limite de cima vai para uma constante diferente de zero. E o que está dizendo aqui é que o limite tende ao número zero por valores positivos, tá? Ok? Mas isso aqui é um quadro que te ajuda para fazer as contas mais fáceis, tá? Então, se a função de cima vai para uma constante positiva e embaixo tende a zero por valores negativos, você pode decorar mais por menos, menos, e aí vai dar infinito. Em todos os 4 casos dá infinito. Você só analisa o sinal do menos infinito ou mais infinito da seguinte maneira: mais por mais, mais. Menos por mais, menos. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Certo? Então, nos 4 casos dá infinito. Quando em cima é uma constante que não é zero. Ok? Só tem que analisar o que vai dar, né? Segundo os sinais. Só isso. Muito bem. Então, com isso a gente pode fazer algumas coisinhas, né? Olha só. Vou analisar esse caso aqui agora. Se você observa, se você tenta substituir, aqui embaixo vai dar 0, e aqui em cima vai dar 2 a 4 mais 1, 5. Então, vou ter uma constante, veja, uma constante positiva, e embaixo 0. Agora tem que analisar que tipo de 0, entre aspas, né? Então, vemos que o denominador tende a 0, pela direita. Por que pela direita? Né? Tende a 0 por valores positivos. É porque isso vai para 0 sim, mas por causa do quadrado, qualquer expressão de grau 2, de grau quadrática, né? Qualquer expressão elevada ao quadrado, isso é verdade,
é sempre maior ou igual que zero. Então, isso por isso tende a zero pela direita, ok? Então, aqui é zero mais, né? Ok, vamos fazer assim, olha só. Então, em cima tende a 5 e embaixo tende a zero pela direita. E aí está. Pelo que a gente viu aqui, ó, positivo em cima, positivo, ó. Isso dá infinito, ok? Vou colocar no infinito. Só que o sinal mais por mais, mais. Então, mais infinito. Ok? Ok. Outro exemplo. De novo, vamos lá. X tende a 3 pela esquerda. Então, isso seria zero. E aqui seria 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Teria 8 sobre zero. Agora teria que analisar qual o sinal, certo? Vamos lá. X tende a 3 pela esquerda, né? E o problema é quando é 3 mesmo. Então, x menos 3. Um truquezinho bem básico vai ser o seguinte, ó. Passa esse 3 para esse lado, vai ficar x menos 3 tende a zero pela esquerda. E você pode conferir isso, tá? Se x tende a 3 pela esquerda, então x é menor que 3. Então x menos 3 é negativo, ok? Então, por isso que x menos 3 tende a zero pela esquerda. Então, uma forma de fazer isso aqui é fazer assim, o 3 passa para cá, olha que loucura, tá? O 3 passa para cá com o sinal trocado, e pronto, x menos 3 tende a, que ficou? É como se tivesse tirado o 3, então 3 menos 3 é zero, ok? Funciona sempre, tá? Mas tem como provar, claro, né? Pelo menos eu falei, ok? Se você tiver dúvida, a gente faz mais, tá? Ok? Ok, então agora usando a nossa anotação, eu vou ter em cima, vai dar 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Embaixo, 0. Certo? Só que 0 pela esquerda, como está aqui. Então, ó, tá, pelo que a gente fez, positivo por menos vai dar menos. Então, menos infinito. Só isso. Mais um exemplo. Ok? Agora, né, ó, cada vez complicando um pouquinho mais. X tende a 2. Ó, o problema não é aqui, é aqui. Também não aqui. Aqui, ó, aqui dá um 0. Vamos lá, vamos fazer aqui. X tende a 2 pela esquerda, então, ó, de novo, passa esse 2 para cá, vai ficar x menos 2 tende a 0 pela esquerda. Certo? Olha só que funciona bem. Então, essa expressão tende a 0 pela esquerda. Esse aqui não. Ele tende a 2 mais 1, 3. Aqui seria 2 agora 4 mais 3, 7. Ok? Ah, tá. Embaixo eu fiz x menos 2, x mais 1, né? Esse aqui tende a 0 pela esquerda. E aqui tende a 3. Portanto, positivo vezes 0. Positivo vezes um número, né, que é negativo. Isso vai. 3 vezes 0 vai para 0. Então vai dar 0 pela esquerda. Tá bom? De novo, aplicando regrinha de sinais, tá? Bom, então vamos lá. Então aqui, né, embaixo tende a 0 pela esquerda. 7 dividido por 0 pela esquerda, né? Então aqui tem mais por menos, menos. Então vai dar menos infinito. Certo? Ok? Espero que esteja dando para entender. Qualquer coisa a gente pergunta mais uma vez. Agora não tem nada fatorado aqui embaixo. Complicou, né? Bom, mas isso é. Vamos fazer uma fatoração. Por quê? Se você substituir x por 4 aqui, dá 16 menos 24 vai dar menos 8. Mais 8 ou 0. Ah, então aqui tem o fator x menos 4, tá? Ok? Aí, ó. Eu posso escrever assim, tá vendo? X menos 4 e x menos 2. E aqui, isso aqui vai para zero. Esse aqui não, ok? Vamos lá, aqui já fez as contas muito rápido, né? 4 agora 16, mais 5, 21. Aqui vai para zero, esse aqui vai para 4 menos 2, 2, ok? Esse zero mais de onde saiu? Vamos lá, aqui vamos ter uma explicação. Então, x tende a 4 pela direita, então x menos 4 tende a zero pela direita. Correto? Aqui, ó. Certo? Então, esse valor aqui, ó, tem positivo, positivo, os regras sinais. Mais por mais, mais por mais, mais. Todos são mais. Então, tudo vai para mais infinito. Bom, então, essa seria a nossa aula de hoje, né? Na verdade, a terceira aula.
Em breve vou colocar a quarta aula, ok? Vamos falar sobre assíntotas verticais e assíntotas horizontais na próxima aula, ok? É isso. Então, até uma próxima.